Fala, meus amigos, tudo bem? Episódio hoje imperdível. Até porque, ó, olha o nome do episódio. Eu fazia parte do sistema. Muito bom. Hoje eu recebo um cara que já trabalhou anos dentro da indústria alimentícia, criou receitas, avaliou restaurantes, promoveu a cultura do excesso, né? Mas aí hoje em dia, né, mudou de time e para um time bem melhor, né, Rafa? Totalmente. Seja bem-vindo ao Ah, Conexão Carnívora, Rafael Camargo. Muito legal ter você obrigado, aqui. irmão. Satisfação total estar aqui, de verdade, te conhecer também melhor, apesar de a gente ter se encontrado alguns dias atrás aí, mas hoje poder bater esse papo aqui, se conectar mais, é um prazer imenso. Prazer é tudo meu, cara. Eu costumo falar que você é o chefe carnívoro. Estão me chamando assim já. E-book do Rafa bombando. Para quem não conhece, acredito que conheça, mas para quem não conhece, tá? Depois ele deixa o arroba dele aqui. A minha irmã é super fã do seu e-book, né? O meu cunhado que o diga, já perdeu 12 quilos. Parabéns pelo trabalho maravilhoso, tá, Rafa? Bom, a gente tem algumas coisas em comum. Eu também já fui chefe de cozinha na mesma cidade que você. É, essa questão de Londres e, bom, você falou de Nova York e tal. Vamos começar pela parte, assim, você percebe muitas pessoas, assim, acima do peso em Londres? Eu estive lá recentemente, eu percebi uma piora bem elevada, assim. Toda parte. Eu falo que poxa, eu viajo bastante, né? Todo mundo, principalmente o continente europeu, e a todo lugar, assim, não tem lugar, né, principalmente na praia, no verão europeu ali, quando a gente viaja, não importa o país ali, pode ser Itália, pode ser Grécia, pode ser Croácia, pode ser Londres, tá todo mundo inflamado, né? Você já percebe a inflamação e é acima do peso né, fora ali você vê, né, as bebidas, as comidas, Uhum. tá, é uma pandemia, não, é para todo lado, né? Acho que você repara muito mais nisso depois que você começa, né, esse estilo de vida. Com certeza, com certeza. Bom, teu canal lá, o Modo Primal, tá indo super bem, tá voando. E eu lembro que você falou: "Poxa, eu acho que eu vi você um tempo atrás num restaurante de carne em Londres", não foi? Eu ainda nem fazia carnívora, mas eu já estava ali trabalhando com aquele restaurante, com a parte de marketing, que era né, eu lembro da churrascaria Fine brasileira, Cut. exato. Ah, você estava E no marketing eu deles. estava fazendo marketing, porque depois de um tempo criando conteúdo, já mais de 10 anos trabalhando com marketing e gastronomia ao mesmo tempo, eu acabei abrindo uma agência para restaurantes, né, de marketing, e aí a Fine Cut era um cliente meu, e aí eu acabei, né, por consequência ali, vendo um vídeo seu, que você foi lá falar da carnívora, falar É, das é, carnes que eles tinham, e aí eu é. falei, pô, legal, interessante isso, mas não dei muita bola não, ainda não estava conectado com E isso. sabe o que que é engraçado nisso tudo? Até conversei com a Thalma aqui, fora das câmeras, né? Não falou: "Pô, lá vem a seita da carnívora". Falou assim: "Ah, carnívoro". Naquele momento, eu acho que eu tô há 2 anos e 2 meses na estratégia carnívora, né, e falo abertamente que eu abro pouquíssimas exceções, e eu lembro que tive muita queda de cabelo, acontece com homens e mulheres, tá, e de mais ou menos uns 3 meses para cá, meu cabelo voltou a preencher. Não, gente, não é que nasceu cabelo onde não tinha, né? Aonde era fraco, tá? Recuperou. É diferente. E eu dei uma olhada no vídeo, cara, tava bem ralo. É muito, assim, engraçado, vamos falar como essa questão da proteína e da gordura, ela recupera a unha, força capilar, é um absurdo. E por que que eu falei isso? Porque eu vi o vídeo. Você falou que você viu lá e você já devia estar meio que namorando com a carnívora, não sei, eu acabei aparecendo nesse teu na questão lá do Instagram do Fine Cut. Você chegou a perceber alguma mudança também de pele, unha, cabelo, quando você entrou no estilo de vida carnívoro, Rafa? Eu percebi a questão do cabelo, principalmente, porque eu nunca tive essa coisa de queda de cabelo, né? Por sorte. Mas não sei se está muito conectado, mas eu sofri a vida toda de caspas.
Tá sempre tive conectado, sim. muito, né? Então, para mim era um problema de pele ali grave, porque Uhum. desde da minha infância que eu lembro que eu passava shampoo anti-caspa. E aí, crescendo na adolescência e na fase adulta, eu tinha que, às vezes, investir em produtos caros, porque aqueles tradicionais do mercado já não funcionavam mais, porque senão era caspa que não acabava mais. E Só aí, enriquecendo a indústria. exato, não, e às vezes eram uns produtos químicos que tinha que comprar manipulado, porque já o convencional já Uhum. não funcionava, porque era tantos anos usando o mesmo, né? Uhum. E aí eu lembro que queimava a cabeça, e aí parava a caspa por um tempo, mas daqui a pouco já voltava de novo. E aí, assim que eu entrei na carnívora, a caspa sumiu, né? Então, pra mim, isso já foi já só isso. E eu nem pensava nisso. Quando eu fiz a carnívora, eu queria emagrecer, eu queria Entendi. ter mais foco. De repente, a caspa sumiu e foi um benefício que eu vi só depois, eu nem tinha percebido. Então, sem dúvida. A unha também, eu percebo que, Sim. né, tá mais forte. A minha cresce super rápido, Sim. assim, é impressionante. Então, não é milagre, né? É uma mudança metabólica. Eu sempre costumo falar sobre isso. Questão do sol também, eu vejo que eu não queimo mais como eu queimava antes. E mesmo se às vezes eu fico muito exposto ali, mesmo morando em Londres, eu volto pra cá, eu já pego aquele sol ali, eu fico vermelho, mas no dia seguinte já tá normal. E você tem um backyard lá? Tenho, tenho. Aí dá pra fazer um grounding É, aí. o ground não falta, só falta o sol. Mas é bom que lá dá para viajar para os lugares que o sol dá sinal de vida, né? Deixa eu perguntar, quando você percebeu que a tua relação com a comida não era normal? Porque eu tive esse impacto. Eu lembro que um irmãozão meu de Londres que me apresentou a carnívora, ele mora lá, inclusive. E, e aquilo, quando bateu na minha mente, assim, falei, cara, vou testar isso, né? E aí, quando eu vi que era tão mais objetivo e ao mesmo tempo que eu comia carne com gordura ou a gordura entremeada, eu percebia, não sei se aconteceu com você, falava, cara, não era normal o que eu fazia antes. Eu não sei, eu digo que às vezes a carnívora parece que é um chamado, entendeu? Eu não falo que é a melhor nem a pior estratégia. Eu sempre digo assim, tudo depende do contexto metabólico. Para mim, maravilhoso, eu acho prático, objetivo para ter esse estilo de vida. Mas foi perceptível. Quando você percebeu, falou assim, cara, não é normal comer isso tudo que eu como, sei lá, de fish and chips ou o que quer que seja, né? Bolos e etc. Chegou a bater essa ficha cai pra você? É, Caiu? com certeza, né? Porque eu já venho de um histórico de compulsão alimentar desde a minha infância, né? Desde que a minha memória, né, me permite ali recordar, quando eu tinha 5 anos de idade, eu já comia muito. Eu tenho memórias aqui de aniversário mesmo ali, com bolo, com salgadinhos, na qual eu já comia muito. Eu vejo as minhas fotos ali com 4, 5 anos, 6 anos de idade, que eu já era bem acima do peso, quase obeso para uma criança daquele Uhum. tamanho. Então a compulsão já começou ali, né? E aí ela foi continuando ali na fase da infância, da adolescência, até os meus 14 anos, 13 anos de idade, eu era bem obeso, né, para criança, e sofria bastante bullying na escola, e Caramba. até de gordinho, né? Naquela fase ali era mais difícil, né? Não sei como que tá hoje, né, nas escolas, mas ali foi difícil. Só que a ficha só caiu quando uma menina me deu um fora ali falando que eu era gordo, né? Então aquilo para mim foi tão bom, foi tão positivo, né? Que me fez emagrecer, me fez acordar um pouco, né? Porque os bullying não era suficiente. É. Bastou a menina que eu gostava, assim que eu me abri, ela falou aquilo, então ela foi a melhor treinadora para mim, porque aquele dia eu cheguei em Boa. casa diferente. Eu falei, caramba, me olhei no espelho, eu falei, não é possível, cara. Hoje Eu já não, iam condenar a menina, não, né? exatamente, muito pelo contrário, eu É. agradeço ela até hoje, porque ela que ela deu o start ali, né? Você lembra o nome? Lembro. Pode falar Espero aí. que ela assista hoje. Qual que é o nome? Sério? Fala, fala. Ah, não sei quem você é, mas obrigado, viu? Exato. Não sei se você pode falar o nome, mas enfim, ela sabe. Se ela estiver assistindo isso um dia. Obrigado, excelente coach. Exato, excelente. Mas o nome era Desirê, mas enfim, não Ok. tem problema, acho que não dá nada. Eu só sei que ela me ajudou muito, porque eu cheguei em casa e já falei, poxa, tá bom, então se foi esse o problema, então eu vou emagrecer. E aí eu parei de comer total, né? Parei de comer, porque eu não era a única coisa que eu sabia fazer. Eu parei de comer, só tomava água e lembro, não sei, que uma bolachinha, água e sal, que na época minha mãe achava que Uhum, aquilo era bom pra dieta. entendi. E aí eu emagreci, porque eu estava crescendo, era aquela fase dos 13 anos, era bem a fase que, né, tá ficando adolescente, Se chama. tá crescendo. E aí eu emagreci muito, fiquei uma caveira praticamente ali, sabe? Porque eu parei de comer. E aí tudo mudou. Aí, agora até, de repente, ela já não achava mais gordinho. Enfim, mas só que o problema é que a minha mente nunca mudou.
né? Porque dali né, passou poucos anos, eu já recuperei o peso, Sim. né? Eu já engordei de novo, porque a mente, né, assim que eu parei a dieta, eu já voltei a comer tudo de novo. E aí, mas só que até então eu sabia o caminho, né? Eu voltei a engordar, mas eu falei, opa, não, é só parar de comer. E aí eu fiquei nessa, parava de comer, aí passava 2 meses, emagrecia, nessa fase, né, nessa idade, você perde rápido, e aí de novo, engordava, emagrecia. E aí passei mais de 20 anos nisso, né? Olha Fazendo, só. para de comer, volta a comer, para de comer, volta a comer. E aí, aos poucos, com a internet, eu fui entendendo uma dieta ou outra, aí vai a dieta, né, dieta no Mediterrâneo, dieta da lua, dieta do sol, e aí você vai testando um pouco de tudo ali, mas era tudo a mesma coisa, sempre passando muita fome, sempre com, né, irritação, sempre contando os dias pro dia do lixo, que falavam que era importante, né? Você tava É. ali numa dieta, sabe, sem nada de caloria, e daqui a pouco no dia do lixo você se empanturrava ali, né? Então eu vivia isso, né? E aí, poxa, isso passou 20 anos, aí chegou ali no final do ano passado, não, no final de 2024, que eu tava ali já obeso de novo, né? Obeso assim, eu tava bem acima do peso, né? Mas aí eu falei, cara, não, eu vou conviver com isso a vida toda, né, Toda. cara? Nesse efeito sanfona, poxa, é tão ruim, sabe? A gente tá. Não faz sentido, né? Poxa, é, tem que ter um fim, sabe? Mas só que antes eu já tinha aceitado. Eu falei, chegou no ponto que eu me aceitei. Eu falei, tudo bem, eu sou assim, fazer o quê? Né, genética, Uhum. né? Porque eu vi amigos meus na adolescência que eles comiam o mesmo pastel, a mesma pizza, a mesma cerveja que eu, e eles estavam sempre seco. E eu sempre inchado, sempre destruído, ali, sempre gordo mesmo, literalmente. Eu falava, cara, não é possível, é genética, né? E aí, chegou no final de 2024, eu já estava já, né, com 34 anos, então o meu metabolismo já não era mais o mesmo. Tá. Parar de comer já não estava mais funcionando. Né? O que sempre funcionou na casa dos 20 já não funcionava na casa dos 30. Aí, opa, já tem coisa aí já. Aí vamos exercitar mais. Treinava mais, que nem um maluco. Comecei até triatlon. E aí, e nada, sempre inchado, sempre, né, saía para fazer uma sessão de triatlon, voltava até mais pesado. Falava, cara, como assim? Cheio de gel de carboidrato, cheio de fruta, Uhum. chocolate. E aí, cara, não faz sentido. Aí, tentando de tudo, aí tentando, né, low carb, tentando cetogênica, né, mas assim, daquele jeito ainda. Eu ainda tinha medo de gordura, não sabia nada, Sim. ainda não tinha escutado sobre carnívora. E aí chegou num momento também, eu já estava trabalhando muito com a indústria alimentícia, né, como a gente comentou no começo. Eu fazia o marketing já para muitos restaurantes, porque eu trabalhei como chefe de cozinha por muitos anos, então aquilo me aproximava dos restaurantes, eu sabia como que era, né, os trabalhos, as logísticas, eu entendia um pouco Uhum. da indústria. Então, como eu também fazia rede social, já quase 10 anos criando conteúdo de receitas e conteúdo sobre gastronomia, eu consegui, né, trabalhar com restaurantes, né? Só que aquilo aumentou minha compulsão, porque a compulsão ela nunca saiu de mim, né? Então, quando eu vi, eu estava no meio de uma bomba ali, porque eu já tinha um histórico muito alto de compulsão alimentar. Então, Uhum. por mais que às vezes em casa eu me esforçava para comer uma salada, no dia a dia eu estava sempre num restaurante gravando, eu estava num restaurante fazendo uma reunião com o dono do restaurante, cheio de petisco ali, cerveja, Uhum. e aí em casa eu fazia receita e levava comida que sobrava do restaurante, às vezes da gravação. Cara, quando eu vi, eu falei, nossa, eu tô num abismo aqui, porque, tipo, o meu sonho, porque como a comida sempre foi o amor da minha vida, então eu falei, poxa, a gente tem que trabalhar com o amor da nossa vida, né? Não é não seguir o que a gente ama. Então, Uhum. pô, eu amo comida, vamos trabalhar com comida. Então, o meu sonho era trabalhar com comida, e até que ele se realizou. Só que aí, quando ele se realizou, eu vi que, tipo, poxa, agora esse sonho se tornou um pesadelo, porque eu tô aqui já de novo, super fora do peso, eu tô com mais compulsão alimentar, eu tô viciado, a ponto de Uhum. tá viciado de um gênero, porque conforme esse nível de trabalho foi aumentando, eu estava mais e mais em restaurantes. Então agora não era só a receita que eu fazia em casa para os vídeos, agora era as comidas do restaurante também. E tipo, né, sem julgar, mas poxa, ali a gente sabe que tem óleos, tem Sim. margarina, né? Tem que ter lucro, não a saúde, né? Então é óbvio que eles vão usar produtos inferiores. Ninguém vai usar uma manteiga ali, um azeite de qualidade. Uhum. E aí, poxa, quando eu vi o negócio estava pior, que em casa eu até me controlava às vezes, mas estava tão ruim a situação que até em casa eu estava pedindo pizza, estava pedindo Olha hambúrguer, só. estava pedindo massa, estava pedindo sobremesa, porque a droga estava lá em cima, então eu precisava daquilo, Dopamina. eu não conseguia nem comer a salada mais. Aí chegou num crash mesmo, total, porque aí eu já tava com má digestão, já tava com, sabe, eu tava me entupindo de café, comendo 7, 8 vezes por dia, né? Café da manhã, almoço, lanchinho da tarde, shake, barrinha, fruta. Era 8 vezes por dia mastigando, e muito café para compensar, né, aquela loucura toda.
E aí, do nada, caiu um vídeo pra mim ali de dieta carnívora. Eu comecei a praticamente, né, orar bastante, até falando, poxa, me mostra um caminho diferente, porque tem alguma coisa errada, né? Poxa, olha o histórico da família, muita gente com diabetes na Uhum. família. Poxa, olha sua mãe, cara, já tá indo pra uma casa de cuidado, velho. Pô, o seu avô teve a mesma coisa. Poxa, se você já tá assim com 34, se você continuar assim, fazendo esse trabalho que você faz por mais 10 anos, você Uhum. vai acabar na mesma situação, cara, porque todo mundo sempre comeu a mesma coisa que eu estava, né, comendo ali, muito carboidrato, muito doce, né? E ali já começou a cair a ficha, cara. Se eu não mudar isso agora, não vai mais ter volta, né? Mas como que eu mudo isso? Se isso é o meu ganha-pão, cara, esse é o meu sonho, cara. Eu trabalhei tão duro para conseguir eu Sim. chegar onde eu cheguei, né, nessa posição de influencer, de comida, de restaurante, de receitas da Carbolândia. E, cara, como é que eu faço isso, cara? Poxa, eu moro em Londres, esse é o meu ganha-pão, eu pago aluguel caríssimo em Londres. Como que eu vou? Só que o problema é que, cara, eu sempre fiz as coisas por paixão, por coração mesmo. E quando aquilo já não fazia mais sentido pra mim, como é que eu largava a mão daquilo? Então é Sim. muito difícil. Como é que eu vou me posicionar? Porque aí, tudo bem, nesse meio tempo eu vi um vídeo da carnívora, eu entendi, eu dei a chance para aquele vídeo. Foi tipo uns 20 minutos de um médico americano explicando tudo O Anthony fisiologicamente. Chaffee Agora eu acho que foi o Anthony Chaffee, alguma coisa assim, né? E aí tem muito material lá fora, né? exato, e aí aquilo me fez sentido. E é engraçado que acho que uns 3 anos antes de eu ver aquele vídeo, eu até vi um vídeo no Instagram, né? Por talvez o meu algoritmo ser só de comida. Eu vi um médico americano, no caso o Paul Saladino, um Uhum. vídeo ali de 30 segundos, ele tentando empurrar carne, falando bem rápido, assim, meio que num tom mais de empurrar mesmo, né? Poxa, tem que comer carne, porque carne é saudável, tem que comer carne vermelha, eu só como carne vermelha, só como gordura e tô bem. Eu falei, gente, que loucura, como é que pode? Alguém tá promovendo comer só carne e gordura? Né? Esse cara tá louco, ele quer matar todo mundo. Aonde que vai as redes sociais? A que ponto É. chegamos? Fechei o vídeo, fiquei bravo, né? Nem comentei nada, mas só fechei o vídeo, mudei de assunto. Falei, que loucura. Então você vê minha cabeça. Por isso que eu entendo, às vezes, a pessoa, os haters e as pessoas que comentam negativo, as Sim. pessoas que ainda não estão prontas. Porque eu também fui assim, né? Uhum. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu rejeitei total. Falei, cara, isso é diabólico, né? E aí, assim, quando eu cheguei no abismo de novo, de novo apareceu para mim, só que dessa vez no YouTube, dessa vez num formato mais longo, mais explicativo do que Uhum. mais, né, do jeito que ele estava empurrando ali pra galera. Aí eu dei a chance, falei, nossa, vocês estão falando disso ainda? Depois de quase 3 anos que eu rejeitei aquele vídeo, deve fazer, né, se tá até hoje na mídia, eu vou dar mais uma chance. Resolvi abrir, poxa, já, não, já tava numa dieta low carb, que não tava adiantando nada, eu tava Uhum. super inchado, falei, eu preciso de uma alternativa, vamos ver isso daqui. Aí aquele vídeo mudou minha cabeça, falei, nossa, faz sentido. E aí começou. E é engraçado porque engraçado, porém trágico, mas assim, veja que tem algumas pessoas que nem podem estar na low carb. Eu falo, eu mesmo, do jeito que eu era viciado em doce, entre tantas receitas low carb, hoje você trabalha com um livro de receitas. Você fala, cara, aí você vê as coisas, aveia em receita low carb, você vê tanta porcaria ali, e por isso que eu também entendo os haters. Às vezes falam assim, pô, esse cara tá demonizando. Não, não é que é demonizando. Tem pessoas que não podem comer aquilo, entendeu? Vai estufar, vai dar problema, vai dar gatilho. Então a carnívora é de fato sim um detox. Eu acho assim, todo mundo poderia viver muito bem de boi, água e sal. Ninguém morreria de fome. Eu sei que não é para todo mundo, né? Eu até digo que a carnívora é para todos, mas nem todo mundo é para uma carnívora estrita, né? Mas ali você já teria o básico, né? E tem pessoas que não podem, como eu mesmo sou uma pessoa que não posso, eu não fico julgando a dieta da selva, eu não posso, eu não sei lidar com doce. Então, se eu tiver muito mel na minha alimentação, muita fruta doce, eu vou com certeza na biqueira comprar chocolate. Isso é uma realidade, eu estou sendo muito sincero aqui. E eu vi que você falou sobre compulsão, né? Vou te fazer uma pergunta antes de fazer um break aqui nosso, e aí vai ser bem rápido, um break de cupom até, não é nem o vídeo, tá, Osmar? É, compulsão para você. Você acordava de madrugada, abria sua geladeira lá, ia procurar um ovo cozido, um pedaço de bife, ou você caía acorda de madrugada, é uma pizza gelada na geladeira, uma Nutella. Você acha que a compulsão, ela realmente está ligada a açúcar e carboidrato?
Olha, primeiro que eu nunca tive compulsão no meio da noite, né, eu sempre acho que nesse ponto, eu sei que muitas pessoas têm, mas nesse ponto eu sempre dormi bem, dormi a noite toda. Então eu nunca acordei com esse tipo de compulsão, mas a minha compulsão era durante o dia todo, né, até pior às vezes. E sempre foi por açúcar, É, nunca foi por salgado, nunca foi por, né, por uma carne, por um um ovo, bife, sempre um foi por ovo. doce. O meu problema na vida toda foi doce, É. doce, de comprar caixas de chocolate, comer escondido no banheiro, esconder os papelzinhos no bolso para, né, para meus pais não ver. E então sempre foi doce, É, né? E às vezes quando dava aquele estrago mesmo depois de comer uma caixa inteira de 500 gramas de chocolate, aí às vezes eu precisava de um salgado que era só para dar claro. uma balanceada ali, porque senão eu ia, sei lá, morrer praticamente. Só. Não sei como eu tô aqui até hoje, porque tem gente que come um chocolatinho, o coração já vai lá em cima, eu É, comi a caixa inteira. é. Eu falo a mesma coisa. Veja só, gente, como o açúcar é uma droga lícita, e para você que acha, mas eu também não tenho problema com doce. Só para lembrar para vocês, só lembrar vocês que arroz é amido e amido vira açúcar, tá? Muita batata, quando você come, vira açúcar também. Então, muito pão também vira açúcar. Então, existe o doce da sobremesa e o doce que você não acha que é doce, mas ele vai adoçar o teu sangue aí. Agora, ó, vou falar aqui rapidinho que tem que fazer esse merchan aqui do meu patrocinador master aqui, o cupom aqui da Bife Passion, 10% desconto lá para você. Dome 10, melhor carne do Brasil, facilmente para mim a melhor do mundo é a Bife Passion mesmo. Fala isso abertamente, tá? Pode pedir lá a carne, você vai ser super bem atendido por todo mundo na Bife Passion, tá? E também vou falar da Mubalme, a Mubalme que está aqui, meu balme que eu passo aqui. O Rafa, quando chegou, falou: Estou com Mubalme. A Mubalme, o melhor sebo bovino cosmético, melhor do que qualquer. Assim, muito superior do que qualquer porcaria cara que você encontra aí na indústria, tá? Sebo bovino cosmético, cupom de desconto também, vai estar o link embaixo, depois que eu colocar aqui o episódio, tem dos outros episódios também, tá? É só colocar DOME maiúsculo, não tem nem 10. Tá? Lá você vai receber o seu cupom de desconto e vai ter aí a sua felicidade para passar no cabelo, na barba, na pele, enfim, para homens e mulheres, tá, gente? Vou voltar aqui o assunto rapidinho. A gente falou de compulsão, agora eu vou falar sobre outra coisa. Você entendeu que você estava adoecendo, tá? E aí você falou assim, putz, vou sair disso. Você trabalhava dando avaliações para restaurantes, é isso? E eram só Sim. brasileiros os restaurantes? Não, eram Desculpa. todos, não, era no geral, italiano, turco, inglês, chinês, Você era conhece o em Made Brasil Londres. lá em Camden? Nunca fui, É de um não. amigão meu lá, de um amigão meu. E assim, você percebe hoje, sua esposa é médica. Isso. Como que ela lidar com essa questão da tua alimentação? Ela te apoia? Ela vai junto com você? Ela acha loucura? Ela achou muita loucura no começo, né, porque a medicina tradicional fala totalmente o oposto daquilo que eu estava fazendo em casa, né, então ela não me apoiou no começo, ela ficou muito preocupada, né, as pessoas que gostam de você vão se preocupar muito, né, com tudo que você faz, que é um pouco fora do normal, né, do que todos fazem, principalmente às vezes familiares e quem gosta de você ali vai tentar te impedir, né. Mas, acho que aos poucos ela já foi vendo já os benefícios, né, então ela acho que, por um lado, também, ela cresceu com uma dieta mediterrânea, pelo fato dela ser da Grécia, então acho que aquilo já Uhum. facilitava um pouco. Ela sempre comeu muita carne, muita salada, muitos vegetais, muita fruta, né? Ela nunca teve acesso a arroz, feijão, né? Ela nunca gostou de pão, de doce, então ela Uhum. já foi beneficiada nesse quesito, né? Totalmente o contrário de mim, que cresceu em São Sim. Paulo, com tudo que é processado que você pode imaginar. Né? Então ela não apoiou no começo e mais, né? A maioria dos nossos amigos lá fora são médicos também por conta dela, então muita gente vai lá em casa, a gente vai na casa deles e ninguém apoiava. Então era ela e mais uma meia dúzia de médicos ali achando que eu ia morrer, né? Por estar comendo só carne com gordura, né? E mesmo passando os meses, né? Eu ali perdendo peso, não tenho mais caspa, não tenho mais gases, não tenho mais digestão, sabe? Não tomo mais tanto café, só como 2 vezes por dia. Uhum. Mesmo mostrando todos esses benefícios, eles ainda falavam: não, pô, legal, você tá tendo todos esses benefícios, show, mas você vai morrer. Você vai entupir as veias. Eu falava, caramba, cara, não é possível. Aí, claro, né, um certo ponto você para de falar total, mas a minha esposa lá em casa, vendo os benefícios e vendo que agora, tipo, eu não tenho mais fome, vendo que agora, poxa, eu tô na saciedade, vendo que eu tenho uma energia absurda, vendo que, né, eu não tenho mais caspas, não tenho mais um monte de problema de saúde, e fora 10 quilos que eu perdi ali também, que eu já estava acima do peso. Então, assim, né, fora os benefícios que eu nem lembro aqui, porque já faz quase um ano, então é Uhum. muita coisa que acontece quase todos os dias.
Então acho que isso já mudou a cabeça dela. E como também a maioria das vezes sou eu que cozinho, ela acabou que também não teve mais escolha. Ela teve que comer o que eu faço. Mas, ainda assim, de vez em quando ela come uma saladinha Claro, e alguns vegetais, de vez em quando uma fruta. claro. Então ela já tá quase carnívora, eu diria também, Que depois de um bacana. ano. Entrando por tabela aí, eu É, sempre digo que qualquer alimentação que prioriza a carne e a gordura já é um grande passo, né? E essa questão de redução de grãos em excesso, farinha, porque lá fora eu também percebo isso. A gente vai muito na onda dos Estados Unidos, né? Nessa questão de fritura e etc. Eu tô falando do Brasil mesmo, né? E lá fora eu vejo até que a qualidade dos doces eles são mais leves, né? Não tem tanto tal. Aliás, eu quase não vi em Londres, acho que eu nunca vi uma lata de leite condenado, nem chamo de leite condensado. Deve ter, com certeza, mas não é algo que um cara numa confeitaria vai usar. Aí você sabe disso, porque eu também trabalhei com isso lá. Raramente você vê. Poxa, eu nunca vi um estrangeiro falando sobre leite condensado, né? A questão da farinha lá ainda consegue ser melhor do que tem aqui. Então, aqui, para ajudar ainda a situação a piorar, né, no Brasil, todos esses elementos são piores do que a gente encontra lá fora. Eu tenho uma. Eu vejo muito react falando da carnívora ou de qualquer alimentação ancestral, falo assim, mas é lógico, se o cara parar de comer industrializado, ele vai perder peso. Não sei o que, os gurus, né? Os desnutricionistas. Mas a questão toda, a minha opinião é o seguinte: não é só retirar, e eu queria saber o que você acha disso. Não basta só retirar a questão dos industrializados, que isso é muito bom, ou seja, Coca Zero, óleo vegetal, bolacha, isso no Brasil, pô, né? Bolacha é ver televisão, filho lá comendo bolacha, sucrilhos, essas porcarias. Você não acha que quando a gente está se alimentando de vamos botar ali um alimento, está comendo um alimento denso, super rico, nutricionalmente falando, você não vai dar espaço para comer besteiras. E eu acho que essa galera que critica, eles não conseguem entender que a gente reduz ou elimina os gatilhos por conta disso. Você falou que perdeu 10 quilos, eu perdi 13 quilos no total. Eu digo que perder peso é um bônus que vem na carnívora, porque são várias outras coisas que acontecem. Você tem a mesma opinião nesse sentido que o fato de você comer um alimento rico em densidade nutricional te ajuda a balancear essas coisas? sem dúvida nenhuma, sem dúvida, porque o nosso corpo ele quer gordura, né? Ele quer proteína, ele quer alimento de verdade, né? Então, quando a gente não dá isso para ele, a gente, né, se acaba no chocolate, se acaba nos processados com gordura hidrogenada, no sorvete, porque ele pelo menos é uma falsa gordura ali que o corpo sente ali um benefício momentâneo, aquilo nos faz sentir bem, mas só que é praticamente, né, um assassinato ali, digamos, aos nossos hormônios, é toda a nossa saúde, porque não é essa gordura que o corpo quer, né? Mas a Uhum. falta de gordura nos faz crescer essa compulsão, né? Pelos doces e eu achei muito interessante essa hora que você falou, né, da quantidade de açúcar que a gente come no Brasil comparado com o exterior, né? Porque eu vivi muito isso, né? Quando eu morei na Itália por 3 anos e eu era louco para comer aqueles doces italianos. E Uhum. quando eu cheguei lá, não sentia gosto nenhum dos doces. Eu falava, gente, que horror, né? Eu achava que esses doces eram maravilhosos, né? Culinária italiana não tinha gosto nenhum, cara. Por quê? Porque o meu paladar estava tão viciado num Sim. açúcar super alto né, que no Brasil não tem esse controle, lá fora é muito mais controlado, eles não podem passar uma certa quantia de açúcar, né, nos produtos industrializados. E eu não sentia o sabor de nada na Itália, né? Eu falava: "Cara, que loucura isso, né? Cadê o sabor?", né? Então demorou muito tempo. Além disso, eu fazia muitas coisas, eu gostava de cozinhar, então eu fazia muitos bolos, muitos doces, sempre com muito leite condenado, eu não adorei o nome. E quando eu dava para os italianos, eles falavam: "Nossa, cara", eles nem conseguiam comer. Falavam: "Nossa, é muito açúcar, cara". Alguns eram assim, talvez outros tentavam, né, ser mais amigo, falavam: "Não, gostei, gostei", mas comi um só. Mas muitos me falavam: "Mas tem muito açúcar aqui, É. cara". Eu falava: "Não, como assim?". Não, ele falava: "Não, o bolo de cenoura com 3 xícaras de açúcar, mais uma cobertura de leite condensado com chocolate".
Era uma bomba. O cara comia e falava, gente, que isso? Não, mas se você põe essa cobertura de chocolate, você não pode nem pôr açúcar no bolo. É, Então você põe só uma colher. Ele falou, não, mas eu pus 3 xícaras. Que essa era a receita que minha tia fazia, que exato. minha família fazia, sabe? Então, né, você vê que o buraco é mais embaixo. E aí, sem dúvida, né, uma carne com gordura, ela, aos poucos, ela vai fazer você perder a vontade do doce. O Brandini tem uma explicação bem didática, eu acho legal quando ele fala que o nosso corpo ele pede o açúcar, ele pede a gordura e a gente vai para a gordura das porcarias, que foi o que você acabou falando isso de uma forma bem natural, né? Então, o corpo ele pede a gordura e o que, que você vê? Um donut. Você vai lá, play, compra, ou uma bolacha, mas na verdade ele quer a gordura real, né? Ele quer uma gordura saturada animal, né? Ele não quer essas porcarias industrializadas. Então, é aquele lance. O sistema ele faz tudo sempre para te dominar e ele vai te dominar sempre. E eu costumo dizer, por mais que você tenha andado do lado de lá, né, que eu digo que você fez, quando a gente fez parte do sistema, é só o nome do episódio, né? Mas assim, a gente não vai mudar o sistema. Eu digo que a gente vai construir um novo sistema, entendeu? E seja o seu próprio sistema. Não ligue tanto porque os outros falam, porque se você está melhorando de saúde, você é a sua própria evidência, contra fatos, não há argumentos. Como você lida com gatilhos emocionais e situações sociais que envolvem comida? E eu queria saber, hoje você largou toda essa área de avaliação de restaurantes, você parou com tudo, só está na internet, como é que é? Parei, parei. Eu ainda tenho alguns clientes na qual eu presto serviços de marketing, né, de Google Ads, Meta Ads, e-mail marketing, criação de conteúdo ali para a rede social deles. Mas eu mesmo já parei de ir pessoalmente em restaurante avaliar já faz um tempo. Acho que desde o comecinho da Carnívora ali eu já larguei. Perdi clientes por conta disso, porque queriam minha presença ali, né? E perdi contas né, de rede social que eu trabalhava há anos com muitos, né, seguidores ali, porque nada disso mais fazia sentido para mim e para eles também, porque eles me seguiam por conta da Carbolândia, né? Daquela abundância de comida que eu postava sempre. E aí, quando eu comecei a falar de carnívora, o engajamento desceu lá para baixo, porque ninguém queria saber daquilo. Sim. Então, a ponto de depois de testar, eu resolvi desistir e começar do zero para fazer algo que eu realmente acredito, né? Porque eu acho que no fundo, eu sempre sentia que o meu caminho, sabe? O meu amor era pela comida. Eu só não Uhum. sabia para qual lado, porque a culinária ela tem muitos ramos, Claro, né? Um mundo gigantesco. Então, sim. né? Então eu só não sabia qual que era o meu caminho, mas eu tive que passar por muitas turbulências ao longo desses anos da vida e altos e baixos para descobrir o meu caminho ali dentro. Mas no fundo, eu sempre quis trabalhar com algo desse estilo, com uma culinária saudável. Eu lembro que eu acho que eu fiz uma mentoria sobre negócios há mais de 5 anos atrás e eu falei ali pro mentor quando ele me fez fazer os meus objetivos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, ele me perguntou, né, qual que eram eles e na maioria deles eu coloquei que eu queria ajudar as pessoas através de uma culinária saudável, as pessoas a recuperarem a saúde. E isso há mais de 5 anos atrás. E eu, mesmo falando aquilo ali claramente para Uhum. ele, eu dei várias voltas. Eu fui para a indústria do restaurante, eu fui para os processados, eu fui para a Carbolândia, fui batendo a cabeça em todos os lados até chegar aqui. Então eu já queria isso antes, né? Eu só não sabia como chegar lá. Sim. É que nem eu, quando eu queria comunicar, falei assim, eu quero mostrar para as pessoas o tanto que eu estou melhorando. Como que eu posso fazer isso? Eu comecei com lives, em vez de ir para o YouTube, eu fui para o Instagram e entrevisto basicamente as mesmas pessoas, né? Já tem um tempo. As pessoas que eu admiro pra caramba, tal. E eu falei, poxa, eu tenho que dar mais voz para essas pessoas, entendeu? Eu falei, putz, podcast, entendeu? A mesma coisa você, como que eu vou chegar lá? Pô, e-book gastronômico, né? E a gente vê que essa é a construção de um novo sistema, né? E quando a gente fala sistema, não é teoria da conspiração, porque é um sistema mesmo, é um mecanismo, né, que a gente vai ajudando as pessoas. Você falou de dar notas e avaliações. Quando eu estive em Londres aí recentemente, aí, eu fui num restaurante que eu trabalhei que eu adorava. É engraçado falar isso no passado, porque eu tenho um carinho muito grande pelo restaurante que se chama The Churchill Arms, fica em Notting Hill. Você conhece? Comida tailandesa. Já ouvi falar, É, nunca fui. fantástico. Aí eu falei, não, vou abrir exceção. Fui lá, cara. Fui lá, tô aqui de underground, tal, não sei o quê. Cheguei em Notting Hill, desci a rua,
revi amigos que ainda trabalham lá, estrangeiros, alguns tailandeses, tal, me viram, ficaram super felizes. Eu não preciso, tinha já uns 8 anos que eu não ia para Londres, ou talvez um pouco mais, não sei. Cara, eu cheguei, quando um deles me viu, já falou assim, número 1, que é por número. Eu falei, número 7, sei lá qual que foi, que vinha com arroz e tal. Número 13, vinha com arroz e tal. Eu falei, cara, hoje eu vou abrir uma exceção. Bicho, eu não consegui comer. Não consegui. Como é que você vai falar para alguém que trabalhou com você, que você sabe que você adorava aquele restaurante? Eu falei, olha, gente, desculpa, mas eu tô com muita fome. Peguei um voo recentemente, não tô, me dei uma desculpa e fui embora. Para mim foi intragável a questão do arroz, tá? Não estou demonizando arroz, tá, gente? Tô falando, para mim não faz o menor sentido. Eu sou de família italiana, então eu comia muito risoto, para vocês terem uma ideia, e não desce mais, né? Então a gente muda os nossos hábitos de uma forma assim absurda. Aqui hoje no Brasil, né? Quantos dias você está aqui? Uma semana. Uma semana. As pessoas te oferecem, tipo familiares, come um bolo, come... Perfeito. Aliás, você até perguntou, né, como que eu me comporto nas questões familiares antes, eu acabei entrando em outros assuntos, mas muito boa essa pergunta, porque eu estou realmente vivendo esse momento agora, né, porque tem familiares que, por incrível que pareça, eu já não via há 7 anos, assim como muitos amigos também. E agora, recentemente, uns 3 dias atrás, eu fui na casa de uns familiares que eu não via há 7 anos, e a minha tia ali fez com muito amor e carinho uma comida maravilhosa, praticamente com frutos do mar e alguns legumes, né? Apesar de saber que eu tô na dieta carnívora, ela fez mesmo assim, talvez, né, com as melhores das intenções, obviamente, mas pensando que, poxa, um legume ou outro aqui não tem problema, é super saudável, certo? Certo. Aí eu cheguei lá e, poxa, eu não via minha tia praticamente, eu já não comi, eu tinha visto ela antes, mas os primos que eu não via há 7 anos, mas eu não comia uma comida da minha tia, que aliás era uma das minhas favoritas, era a minha inspiração como cozinheira ali desde a minha infância, porque ela cozinhava muito bem. Eu já não comia a comida dela há mais de 7 anos. Então, né, eu ainda tô, acho que, evoluindo nessa parte de maturidade emocional para dizer não, mesmo que às vezes ofenda sabe, um ente querido, mas naquele dia eu resolvi aceitar, porque, poxa, muitos anos, né, e, poxa, é só uns vegetais, né, então o resto era maravilhoso, era só frutos do mar. Só que aí o brócolis, a batata e a cebola, que era a única coisa que estava ali dentro, o resto era frutos do mar. Eu comi, né, eu consegui comer. Mas no dia seguinte eu paguei um preço caro. No banheiro, falta de energia, porque eu tinha marcado para treinar, eu ia pro Parque Ibirapuera, eu estava hospedado ali perto, eu não conseguia, fui treinar, mas com uma energia baixíssima, não estava conseguindo treinar bem, não estava conseguindo correr, estava me sentindo mal. Quando eu voltei pro hotel, fiquei no banheiro por um bom tempo. Então assim, o preço é alto, né, pelo social. E aí eu falo de novo sobre que é a questão da biodisponibilidade. Quando você se alimenta, né? Por exemplo, carne, proteína e gordura, o teu corpo absorve 100%. E a gente sabe que esse tipo de alimentação, né, embora muitas pessoas tenham isso como super saudável, veja que nosso corpo, quando entra nesse detox metabólico, mesmo que seja um brócolis, às vezes cebola, rejeita. Me destruiu. Fiquei o dia Né? todo mal. Eu tentei comer o arroz lá, eu saí que parecia, eu não cheguei a vomitar. A sensação que eu tinha, sabe aquela quando você, na época você tomava umas cachaça a mais e você sai com aquela rebordosa, era a mesma coisa, a mesma sensação de ter tomado álcool no passado com vontade de vomitar, né? O nosso corpo já entendeu o que é bom e o que não é, né? É impressionante. Não, impressionante. eu até faço um adendo também que um dia desses também, meu sogro estava em casa, ele trouxe um pão maravilhoso, caro, lá de fermentação natural, e eu já não comia pão há anos. Resolvi aquele dia comer só um pedacinho, só para ver ali, né, por questões sociais de novo. Eu não consegui comer, né? Você falou que não conseguiu comer, então o brócolis eu comi, mas o pão, que era um dos meus maiores vícios, além do doce, não tinha gosto. Parece uma espuma, cara. Parece que eu tô comendo um pedacinho de esponja, sabe? Parecia uma esponja, que é exatamente uma esponja, o pão, sabe? E eu falei, caramba, cara, que loucura. Eu comentei isso com eles e eles me acharam louco. Mas eu falei, caramba, que loucura. Que barato. Ó, pra você que tá assistindo aqui o episódio, inscreva-se no canal, dá uma olhadinha no canal do Rafa, Modo Primal, excelente, o e-book dele, se quiser fazer merchan, valor, pode fazer tudo aqui, cara. Quero mais é que você venda e-book a vida inteira aí, tá? Porque vem ajudando muitas pessoas. A minha irmã é fã, ela e meu cunhado, vou repetir aqui, meu cunhado já perdeu 12 quilos,
sem passar fome dentro da estratégia, obviamente, estão na cetogênica, porém, a questão de fazer sobremesas, ontem ela fez a coxinha de frango, vou te mandar as fotos, assim, super animados, você tem opções, eu acredito que você tem um cara que eu sigo na Inglaterra, eu sempre fui fã dele, talvez você conhece, que é o Coach Carnivore. Você sabe quem é, né? Uhum. Eu acho que ele faz umas receitas bem legais, tem mesmo que o meu estilo. Você se inspira também nessas pessoas? Sim, claro, eu acho que ele foi uma das minhas maiores inspirações, porque como eu acompanhava muito já conteúdo fora do Brasil, eu vi que aquilo ali fazia totalmente sentido e falei, cara, isso faz muito sentido. E aí juntou simplesmente a minha paixão por cozinhar, né, porque eu já tenho já mais de 10 anos, minha paixão por criar conteúdos de receitas, que eu também fiz há quase 10 anos, e aí na Carnívora eu vi, poxa, como é que eu vou alinhar isso, né? Então ele foi uma das minhas inspirações, porque eu vi isso funcionando muito bem, né, para os americanos, para os ingleses, e aí eu falei, não é isso, realmente tá faltando isso no Brasil, porque eu acho que isso é uma introdução às pessoas a começarem a comer gorduras e começarem a tirar o carboidrato de vez, porque a maioria das receitas não tem carboidrato, ou se tem é um pouquinho ali do mel e basta, né? Então, que ela ainda pode ser trocada por um adoçante da sua preferência. Uhum. Então é perfeito, porque assim as pessoas não tenha mais aquela coisa que, poxa, eu nunca vou conseguir fazer isso porque é uma prisão. Assim, não é. Então o meu conteúdo ali já mostra para a pessoa que não, Não que é. qualquer um pode fazer, porque você pode fazer uma receita caso você tenha muita vontade, né? Você pode fazer para a festa de aniversário do seu filho um brigadeiro carnívoro, um beijinho carnívoro, um bolo de chocolate carnívoro, né? Uma coxinha carnívora e por aí vai. Assim é a minha missão, ajudar os pais, né, a mudarem as festinhas, porque eu vejo minha família toda com filhos pequenos, sempre ali no grupo da família postando foto cheio de salgadinhos, cheio de docinhos, cheio de bolo. Eu falo, gente, a gente precisa aos poucos mudar isso daí. Então, né? Então, para os pais desesperados, as pessoas que estão desesperadas por algo do tipo, então pronto, vai nisso daqui que é sucesso. A criança não vai nem perceber. Outro dia eu fiz né, a Uhum. minha esposa, por exemplo, nunca gostou de órgãos, né? De fígado, coração bovino. Eu fiz um pão de coração bovino que tá no e-book e eu dei para ela e ela comeu tudo. E ela nunca gostou de órgão, nem experimenta quando eu faço, mas o pão de Vísceras, né? coração bovino, ela comeu inteiro, nem imagina que tem coração bovino lá dentro. Então, você quer dar coração bovino, que tem coenzima Q10 pro seu marido, pros seus filhos, pros seus, Perfeito. né? Faz esse pão, sabe? E por aí vai, né? Dá para colocar tudo isso daí dentro do. Eu acho interessante a variedade, porque para quem cresceu como eu, dependente também do açúcar, eu digo que eu sou um chocolatra em remissão, falo isso abertamente, quando você vê a quantidade de sobremesas que tem, para uma pessoa, eu digo, hoje eu nem dependo, olha, de verdade, cara, eu não sinto tanta falta, aliás, quase nenhuma de doce, tá? Falo isso abertamente. Mas se você pega, por exemplo, meu próprio cunhado, fala, "Pô, você não posso comer só carne." E eu entendo essa pessoa, né? Às vezes tem um paladar mais infantil, às vezes acha que não consegue comer carne todos os dias e vai vendo que consegue, às vezes acompanhado dentro de uma cetogênica por uma pouca quantidade de carboidrato ou numa animal based e vai vendo essas opções que tem no e-book, seja de, eu vi até, tem até sorvete, né? Tem tanta variedade bacana, com produtos acessíveis para comprar, seja uma nata, o que é que seja, assim, você que manja das receitas, base às vezes para fazer a lasanha, ou que seja um crepe, é tão objetivo, né, de fazer e tão saudável, cara. O que que as pessoas mais elogiam no teu e-book, assim? Nossa, eu recebo muitas mensagens todo dia, mas acho que a praticidade, né? A facilidade, acho que o jeito que eu explico também. Acho que essa questão de trabalhar com o lado mais emocional e lado afetivo também, né? Acho que né, apesar de eu ter me inspirado ali no conteúdo do inglês, né, do Coach Carnivore, que faz umas receitas mais carnívoras, eu tentei abrasileirar o conteúdo, Sim, porque ele faz um conteúdo mais pro inglês, sim. né, do Reino Unido. Mas aí, por isso que eu criei a coxinha carnívora, o brigadeiro carnívoro, né, e tem muitas outras para vir também, para poder trabalhar isso, porque a gente, né, a gente tem a memória afetiva, a gente tem a memória visual, a gente olha para aquilo ali e já vê um brigadeiro, porque ele é igual ao brigadeiro, o bolo de chocolate carnívoro feito com massa de frango, ele é igual um bolo de chocolate normal, cheio de óleos vegetais, cheio de farinha de trigo. Então, só a nossa memória visual, a hora que a gente põe na boca aquilo ali, vai ser a mesma explosão, vai ser quase a mesma Sim, explosão de sabores, como se fosse aquilo ali, porque a gente é visual, a gente tem a sim. memória afetiva,
sabe? Então aquilo já muda tudo. E a partir do momento que o cara come aquilo, o cara fala, caramba, isso aqui é bom demais, cara. E aí o cara nunca mais come aquele lá normal. Eu vendo o seu e-book, eu já pensei em várias coisas assim para fazer em casa, e você com certeza talvez tenha pensado. A questão, por exemplo, da bolinha de queijo, a maravilha que a gente chama, de com aquela massa que você faz a coxinha, só que colocar bacon, talvez, e Exato. queijo. O próprio mistinho que dá para fazer o pão, seja com coração, às vezes até com peito de frango, a gente tem essas variedades aí para usar, né? Eu acredito que vai ser muito difícil você introduzir isso em políticas públicas, né? Hoje, vendo a questão da nova pirâmide nutricional, tá, gente? Eu sei que vocês vão falar que apenas 10% de gordura animal saturada, isso não faz nem cócegas no nosso café da manhã, tá? A gente come muito mais, e sim, eu como muito mais do que 3.000 calorias por dia, tá? Para quem faz 3 refeições dentro da carnívora, você pode botar perto de 5.000 calorias, beleza? E a gente perde, além de peso, ganha muito mais energia, foco e etc. Gosta, eu não gosto, e se não gostar, teste, ou seu lugar não é aqui nesse canal, então se for para lacrar, vá para um lugar bem bonito que não seja aqui, tá? Eu acho que essa questão de políticas públicas vai ser difícil a gente implementar. Você tem uma certa esperança que os pais, as pessoas que compram os teus e-books, consigam fazer uma reintrodução alimentar saudável? Por exemplo, olha, vamos reduzir grãos, vamos colocar ovos no lugar, ou vamos fazer... Você tem isso dentro de você? Sim. Eu sinto isso, cara. Sim, eu sinto isso como missão, sem dúvida. Eu já entendi, já, né? Eu sempre fui, era isso que eu sempre procurei. Então, hoje é uma missão e eu levo essa missão através do meu conhecimento com a culinária, né, como chefe, como criador de conteúdo para a área da gastronomia. Então, eu entendi. Tudo se encaixou. Demorou, mas se encaixou. Era a peça final do quebra-cabeça que faltava. Aliás, eu até trouxe aqui um brigadeiro carnívoro Sim, para te mostrar. esse brigadeiro que viajou alguns quilômetros. Quilômetros hospedado em hotel no interior. E assim, assim, a base disso aí é puro creme de leite e manteiga. E no caso, um pouco de cacau e mel. Posso comer? Pode, claro. Normalmente eu uso colágeno. Só que aqui, como eu não trouxe o colágeno de Londres, no mercado eu achei a gelatina incolor. Beleza, então ele ficou com uma textura mais de gelatina, mas o colágeno fica muito melhor. Rapaz, maravilhoso. É bom, né? É tudo pra mim? É tudo pra você, pô. Ó, gente, vocês precisam comprar esse e-book. Eu adorei isso aqui, de verdade. É bom, né? Maravilhoso. É viciante, cara. É muito bom. E eu digo, as pessoas não passam essa necessidade, gente. E eu ainda creio muito que através de canais como o seu, o meu, eu não trabalho com receitas, mas assim, os nossos canais estão alertando já várias pessoas. Mas eu acho que essa nova reintrodução alimentar, e eu acredito que a nova pirâmide, sim, tá, para onde os Estados Unidos caminha, o Brasil sempre foi atrás. Gostem ou não gostem, e existe um momento de transição onde cada vez mais a gordura animal saturada vai estar presente. Eu acredito nisso, tá? Não acredito, lógico, não vai ser uma pirâmide carnívora, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que está tendo ali um passo, né? Óleo vegetal já está, um passo importantíssimo, né? Na sua família, Brasil, as pessoas acompanham o teu trabalho e já tem essa curiosidade, por exemplo, que minha irmã teve de fazer sorvetes, bolos e etc, ou ainda não? Porque santo como é que fala? Não faz milagre, né? Santo de casa, né? Até hoje, apenas a minha tia, uma das minhas tias, né? Eu tenho duas, só uma que abraçou geral, mas ela sempre foi interessada já em low carb, em saúde, em saber, né? Ela acompanha tudo que está de novidade sobre saúde, e então ela abraçou, porque ela já vem de uma linha low carb, ela também, é que nem eu, sempre sofreu de compulsão alimentar, de vontade de doce, não sei o quê. Então, quando eu falei, ela foi a primeira pessoa que eu liguei e ela abraçou na hora. Ela falou, nossa, que maravilha, já estava ouvindo falar né, de dieta da selva, né, então ela entrou de cabeça e ela adorou, tá fazendo, já tem meu e-book, tem as mentorias, tem tudo. Conseguiu encontrar alguns carnívoros na Inglaterra? Sim, tem uma comunidade muito grande lá de brasileiros também que já acompanham até o conteúdo.
o podcast e fora os ingleses, né? Tem uma comunidade gigantesca de Tem, ingleses inglês eu lá sei que tem. que Eu tinha até um grupo no Telegram. eu tento me conectar com eles, porém, como hoje o meu foco está muito no Brasil, por causa do podcast, por causa do Instagram, então eu acabo sendo difícil navegar nos dois mundos, digamos, né? Mas tem uma comunidade gigantesca lá de ingleses que fazem encontros, fazem, né, um monte de coisa. Poxa, você tem que participar desses encontros lá. Não, tô tentando. Essencial, necessário que você participe, assim. Você trabalha com livro de receitas, mas pessoas, que tipo de pessoa hoje te procura? Te manda um DM? É para quê? Somente para receitas? O que essa audiência te procura, assim? Olha, eu acho que hoje muita gente me procura até talvez por conta do podcast, já por ter entrevistado muitos especialistas, né, médicos e nutricionistas, então muita gente às vezes procura porque acha que, ou acredita que eu tenho bastante conhecimento por conta da experiência de um ano e por conta de todas essas entrevistas, né? Querendo ou não, a informação, ela fica, né, dentro de você. Mas muita gente vem também pelas receitas, sem dúvida, o Instagram, né, tá crescendo muito, e então muita gente vem agradecendo as receitas, falando que, né, conseguiu, tá ajudando a família toda através das receitas. É, porque eu sempre comentei que trabalhava com cozinha também, aí depois de um tempo eu acabei abrindo também uma mentoria sobre carnes. Então, além do e-book de receitas, eu fiz a mentoria de carnes por um tempo, porque eu percebi que as pessoas perderam o conhecimento de carnes. A pessoa não sabe como comprar carne, não sabe como preparar uma carne, não sabe se essa carne tem gordura, não tem, não sabe se essa carne é para fazer na air fryer, na churrasqueira, no forno, na frigideira. Ela não sabe muito menos como preparar uma vísceras, um mocotó, uma Uhum, rabada. Ela sabe só fazer o bifinho ali na frigideira, né? Então eu vi essa necessidade, eu fiz uma mentoria só para ensinar o pessoal, né, de como fazer carne, de como preparar do rabo ao focinho, né? Porque eu acho que, né, qualquer um que segue uma dieta carnívora ou uma dieta mais rica em perfeito, proteínas e gorduras, por que não consumir do rabo ao focinho, perfeito, né? E absorver tudo claro. de bom, Sim. né? E é isso, né? E o e-book de receitas também, que tá loucura. Você tem noção de quanto você já vendeu até hoje? Cara, olha, primeiro que a mentoria é sobre carnes apenas, né? Como chefe, eu não falo nada de saúde, é uma mentoria sobre carnes. Deu mais de 500 alunos. Que E maravilha. os e-books, nossa, acho que eu perdi a conta, de verdade. Eu não sei, não sei. Parabéns, cara. Que Deus continue guiando aí, te abençoando sempre. Eu sei Amém. que você tem aí as questões familiares, você se abriu um pouquinho aí com a tua mãe, né? Sim, Espero que ela também, dentro das condições, melhore ou amenize a situação, né? Porque a gente sabe que mal ou não, a conta chega, né? E hoje também te abri aqui, né? Aconteceu um falecimento na família, câncer no intestino. Não é nem fácil estar hoje aqui gravando, mas a gente sabe que todas as doenças começam ali e elas vão se espalhando, né? Então, aqui antes de terminar, queria que você passasse uma mensagem para as pessoas que te seguem sobre saúde, sobre o que você faz. Fica à vontade aí para falar para o pessoal aí. perfeito. Eu acho que a dor é o nosso maior treinador, né? Então, você citou da minha mãe, né? Então, eu acho que depois de ter visto a situação da minha mãe há quase 20 anos atrás, né, devido ao aneurisma e devido a ela nunca ter voltado a ser a mesma pessoa, que era uma mãe, né, uma das melhores mães do mundo, eu brincava, né, ela nunca mais foi a mesma pessoa, né, e ali eu tinha 16 anos, e então eu já vivi isso muito cedo, e depois vendo ela, né, piorar ao longo dos anos, né, então hoje, infelizmente, né, numa casa de cuidado, com demência, e mesmo eu tendo cuidado dela por muitos anos, né, até os últimos anos também, antes dela ir para uma casa de demência, e assim, cuidado mesmo, sabe, a ponto de, sabe, trocar fralda, dar banho, então assim, tudo isso me mexeu muito comigo, né, e eu sofria muito, então, mas no fundo, eu sempre acreditava que, poxa, por trás do sofrimento alguma coisa ali que estão tentando me dizer, sabe, então eu sempre acreditava que era possível transformar a dor em missão, em propósito, né, então, e é por isso que acho que eu faço isso hoje, sabe, para tentar evitar que famílias e outras pessoas passem pelo que ela passou, né? É isso. Parabéns, seu trabalho é maravilhoso. Continue. Te admiro pra caramba, cara. A gente está aqui para propagar a saúde e bem-estar mesmo. É um propósito, tá? Eu compartilho do teu sentimento de coração, cara. Continua. Você faz muito bem para as pessoas, tá?
continua de verdade. Não tem nem que ter vergonha, ou medo, tem que chorar Claro. mesmo, botar pra fora. É a sua mãe, entendeu? E a gente sabe tudo o que a gente acarreta, a conta que a gente paga, às vezes é muito alta, né? Sim. E é triste, mas hoje tendo a sabedoria que você tem, o conhecimento que você tem, tudo que você tá fazendo, cara, você tem a minha admiração pra sempre aí, viu, Rafa? Recíproco, Dom, totalmente, cara. Tamo junto e, poxa, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, de falar sobre isso, né, e de saber também da sua história, de me conectar mais e que Deus abençoe a sua jornada aí, que você possa iluminar e trazer essa informação para muitas mais pessoas aí. Obrigado, irmão. Você tem cadeira cativa aqui, toda vez que estiver no Brasil, faz parte aqui do Conexão Carnívora, tá bom? Gente, esse episódio maravilhoso, depois vai estar lá a data direitinho, onde vai estar a data direitinho, eu vou avisar tudo, tá? Com antecedência, tá, Rafa? Para Beleza? vocês. Foi imperdível, especial. Muito obrigado a cada um de vocês. Um beijo e um bacon e até o próximo episódio.